Meus amigos, minhas amigas, hoje um programa especial. Estou aqui na sala, no gabinete do prefeito Alexandre Calil. A gente vai bater um papo sobre a prefeitura, sobre Belo Horizonte, sobre o Atlético, sobre tudo que é pertinente à nossa cidade. Prefeito, muito obrigado por me receber aqui na sua sala. É sempre um prazer entrevistá-lo. Eu que já o entrevistei tantas vezes, como dirigente, como presidente do Atlético, e agora tenho essa honra de entrevistá-lo aqui na prefeitura. Queria saber como é que está o seu governo. Olha, diante de toda a tragédia, nós estamos fazendo o possível. Graças a Deus nós passamos o ano com superávit, que vai dar a possibilidade de uma recuperação rápida do maior desastre da história dessa cidade, que, graças a Deus, por causa de uma equipe brilhante, uma equipe que trabalhou muito, que chorou muito, que passou noites unidas e acordadas no centro de operações da prefeitura, nós vamos recuperar essa cidade. Já estamos recuperando, demos traficabilidade à cidade em 48 horas e agora nós vamos consertar a cidade inteira, porque passamos e temos condições e competência para isso, graças a Deus. Mesmo porque, prefeito, a gente percebe que no Brasil inteiro foi um ano atípico. O nível de milímetros de chuva, uma coisa absurda. Naquela noite em Belo Horizonte choveu a chuva que era prevista para o mês inteiro. Quer dizer, contra a força da natureza ninguém pode, Eu acho que se inicia uma nova era, Jesse? Porque, na verdade, nós viramos a cara para isso há muito tempo. Eu mesmo virava o rosto para o negócio de meio ambiente a vida inteira. Enquanto não bateu na minha cara, eu não acordei. Eu acho que isso agora bateu na cara de todo o Brasil, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Belo Horizonte, enfim, todos os lugares devastados. E agora nós vamos ter que entrar numa nova era, num novo entendimento, que o meio ambiente é uma coisa muito séria e tem que ser tratado com seriedade, que nós, estou dizendo nós, eu, não dava atenção que eu acho que merecia o meio ambiente durante esses anos todos. E falando em não dar atenção, eu percebo que o senhor, depois da sua campanha, o senhor se tornou, e o senhor já disse isso, um homem até melhor, porque o senhor andou de ônibus, o senhor foi na periferia ver como é que a senhora que lava a roupa ali no tanque vive, o senhor conseguiu inaugurar o Hospital do Barreiro, coisa que ninguém havia conseguido, prometiam e nunca saía. Quer dizer, o senhor sentiu na pele, o senhor viveu na pele o que o povo pobre sofre, prefeito? Eu costumo dizer o seguinte: a elite brasileira não trata da pobreza, não é por maldade, é por desconhecimento, sabe? Então, se eu tive uma experiência que foi espetacular na minha vida, foi fazer uma campanha, Uma campanha que Isso mudou o senhor? Muda. Não me mudou, não, muda qualquer um, entendeu? Eu acho que eu sou doador do Médicos Sem Fronteiras, eu achei que eu estava fazendo a minha parte. Então, a elite acha que quando faz um jantar de doação, beneficente, e não é isso que a pessoa humilde precisa. Ela precisa de um atendimento médico, ela não pode ficar anos numa fila de uma cirurgia letiva, ou de uma pesquisa, de uma consulta. Quer dizer, a gente tenta amenizar. Eu digo o seguinte, e repito aqui para você: a saúde pública no Brasil ainda é uma porcaria. E a de Belo Horizonte é a melhor porcaria do Brasil. Daqui a pouco eu vou falar de futebol. Eu sei que você está aí, o prefeito Alexandre Calil, maior presidente da história do Atlético, Não sei se é ele. Será que é ele? Quero ouvir dele. Então daqui a pouco a gente vai falar de futebol. Prefeito, me diga uma coisa, é difícil administrar uma cidade como Belo Horizonte? Olha, eu vim de uma experiência muito, muito legal, que foi a do Atlético. Eu conheci todos os meus auxiliares mais importantes dentro do Atlético. Eu não fiz um comitê de bons amigos ou gente que eu conheci do lado de fora. Foi ajeitando, fomos ficando amigos ali dentro do Atlético, e a maioria dos homens que dirigiram o Atlético comigo, e eu cito aqui o próprio Rodolfo Gruppen, eu conheci dentro do Atlético um dia antes da eleição, o próprio Lázaro, o Castelar, era gente que eu não conhecia e que fez parte da minha equipe, Então, aqui na prefeitura foi a mesma coisa. Então, o prefeito é um gerente. Ele tem secretários, que 99,9% dos secretários eu não conhecia. Foi através de indicações, currículos, técnicos,
e nós fizemos uma equipe espetacular. Pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo, o que, naturalmente, facilita muito o governo. Certo. Agora, prefeito, me diga uma coisa, uma cidade como Belo Horizonte, o senhor rodou a cidade inteira durante a campanha, já conhecia daqui de Belo Horizonte, né? Qual é o ponto que mais tocou o senhor? Qual é o ponto mais sensível da nossa cidade para que o senhor, né, caso seja reeleito, possa, nos próximos 4 anos, terminar esse trabalho que o senhor está fazendo? Eu acho que a saúde é o ponto mais importante, né? E eu fiz um treinamento e conversei muito com o secretário de saúde para incutir na cabeça do servidor da saúde que quando você está ou num posto, ou numa UPA, né, ou no hospital, você está recebendo gente triste e desesperada. Quem ou está com um filho no braço, ou está com a mãe, ou com o irmão, ou próprio. Então é um lugar de muito desespero, né? Por isso que eu fiz questão de tratar a saúde diferenciada, quer dizer, o orçamento para você ter ideia, todo o IPTU da cidade de Belo Horizonte vai para a Secretaria de Saúde, fora o que é conveniado. Então nós temos um orçamento da Secretaria de Saúde quase chegando a 4 bilhões de reais, o que é superior ao do governo do estado hoje. Talvez nenhuma prefeitura tenha isso no Brasil, né? Provavelmente, se for proporcionalmente, ninguém investiu isso. Então, o nosso grande investimento foi na saúde, foi onde é que é a área mais sensível, foi onde é que é a área que o governo municipal pode intervir mais, porque na área de emprego, na área de desenvolvimento, essa é uma ferramenta que nós precisamos de ajuda do governo federal. Eu votei no senhor, né, porque o conheço há muito tempo, pela sua seriedade, seu trabalho, mas eu votei no gestor. O senhor nunca foi político. O senhor continua sendo um gestor e não um político? Eu não gosto muito de política, eu vou te confessar uma coisa. Eu não gosto nem de conversar sobre política. Eu acho um saco, né? Porque o político, ele não tem por hábito operar, produzir, né? A maioria deles. E a verdade não é o forte também deles, né? Da maioria deles. Então está vindo uma classe nova de políticos que estão entendendo que política não é empreguismo, que política não é isso. Gestores de verdade, né? Estão vindo. Então essa nova safra pode fazer alguma coisa. Eu lembro que quando eu era presidente do Atlético, eu disse que nós estávamos perdendo uma maior safra de dirigentes do Brasil. Nós tínhamos uma boa safra de dirigentes, né? Eu acho que essa safra de políticos do Brasil está chegando e vai chegar para ficar. Prefeito, o senhor seria capaz de dizer aquilo que o senhor ainda não conseguiu e que quer conseguir num próximo mandato, ou que está faltando ainda na sua gestão? Não, falta muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que a população tem que avaliar a dificuldade que a gente tem, né? Num país absolutamente mergulhado, né? Num país em crise total, num país onde se fala só em escândalos, em pibinho, em desemprego. Quer dizer, nós não podemos achar que Belo Horizonte é uma ilha, porque não é. Nós conseguimos aqui, graças a Deus, manter remédios nos postos de saúde, manter atendimentos, entrar praticamente dentro do protocolo de Manchester. O que é o protocolo de Manchester? É um protocolo de ordem de atendimento e tempo de atendimento, né? Que é um protocolo internacional. E isso tudo eu aprendi na prefeitura, né? Porque a elite acha que esperar 15 minutos é um absurdo numa sala de um médico, meia hora ou 1 hora. E aqui se espera 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então é um negócio que a gente tenta amenizar o sofrimento. Mas falta muita coisa e a gente tem a consciência que nós nunca vamos chegar ao que essa população de Belo Horizonte merece, e do Brasil inteiro, né? Porque é um povo trabalhador, um povo que luta, um povo que sofre, né? E nós temos que ter um olhar melhor, um olhar mais carinhoso com esse povo todo. Quando o senhor anda pelas ruas, o senhor sente o carinho do povo? Isso, graças a Deus, eu ainda... Atleticano, cruzeirense, americano? Eu ainda não tive esse problema. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia.
eu ainda não tenho esse problema de ser agredido, até porque o brasileiro é muito cortês, o mineiro é muito cortês, o brasileiro é muito cortês. Se você pensar bem, o que o brasileiro não aceita? É a sacanagem, corrupção, é o roubo, é isso, a corrupção. Porque se você está mostrando que está tentando fazer, então é um negócio que há um reconhecimento que você está tentando fazer do jeito mais limpo e mais claro possível. As pesquisas têm sido encomendadas, né, por órgãos de imprensa. Parece que hoje isso é uma pesquisa. O senhor pode falar sobre ela? Foi boa, foi uma pesquisa boa, porque depois de tudo que aconteceu em Belo Horizonte, você tem uma aprovação de 75% já no final do governo, uma boa aprovação. Né? Mas não quer dizer... ótima, né? Eu acho que nós temos que caminhar eu acho que é um reconhecimento da população que tem um esforço sendo feito. Né? Eu acho que essa pesquisa retrata que há um esforço sendo feito, não que está tudo maravilhoso. Em função das últimas chuvas, né, eu estava lendo uma matéria dizendo que aqui por baixo está cheio de... Não entendo muito, não sei quem é engenheiro entende. Há uma preocupação para o próximo mandato de tentar, pelo menos, minimizar essa situação? Inicia-se uma nova era no Brasil inteiro. Né? Eu já suspendi uma obra de impermeabilização que estava listada e agora nós estamos na era do abrir a cidade. Então, fala, mas não fizeram. Pô, não fizeram, já passou, já acabou. Vamos pensar para frente. Isso aí não adianta ficar chorando que não fizeram. Até porque eu mesmo não sou engenheiro de obra pronta. Eu não sabia que ia acontecer isso. Então, nós temos que ter a sensibilidade de falar assim, agora se inicia uma nova era no Brasil inteiro e no mundo. Que se a gente não cuidar do meio ambiente, não cuidar de abrir um pouco a cidade, deixá-la mais permeável, nós não vamos demorar para ver bisneto, não. Nossos netos não vão viver nesse lugar. Prefeito, quando o senhor governa pensando naquela senhora lá da periferia que o senhor visitou, lá no primeiro dia da campanha, né? O senhor governa pensando no pessoal classe média, o senhor governa pensando no pessoal lá de cima. Como é que o senhor faz essa divisão? O lema do meu governo, ele é muito engraçado porque fui eu que criei, né? Que é governar para quem precisa. Só que todos precisam do poder público. O milionário precisa e o muito pobre precisa. Então hoje eles acham que é governando para quem precisa. Quem precisa é só quem é pobre. Não, todo mundo precisa do poder público. Ou é da segurança do seu filho entrando na garagem na sua Mercedes, ou é do remédio de pressão no posto de saúde. Então todos precisam de poder público ativo e participante, e ele participa na vida de todos, e eu tenho essa experiência hoje. E por isso foi importante quando o senhor formou o seu secretariado com gente técnica, cada um na sua área. Claro. Porque o que a gente vê na política normalmente é, vou trazer o meu amigo, o outro. Não, o senhor procurou, independentemente de nomes, né, trazer aqueles que realmente são técnicos e poderiam fazer como estão fazendo alguma coisa. E conheci 99% dos meus secretários na minha transição já eleito prefeito de Belo Horizonte. Legal. Bacana. Vamos falar de futebol? Bom. Vamos? É sempre bom, né? É bom. O senhor gosta? É melhor. É? Sim. Até porque eu entendo, né? Entende? Nós estávamos falando até agora, eu não entendo nada. Tá certo. Bom, prefeito, vou deixar o senhor na sinuca de bico. Eu tenho minha opinião, mas eu não estou aqui para expressá-la. Quem foi ou quem é o maior presidente da história do Atlético? Elias Calil. Doutor Elias? Foi. Sou obrigado a concordar, porque tive a honra e o privilégio de escrever uma coluna sobre isso, de falar sobre o doutor Elias. E o senhor, como é que o senhor se vê no Atlético? Sou o segundo maior presidente da história do Atlético. E o mais vencedor? Sim. E modéstia nunca foi meu forte. É verdade. Uhum. Tá. E como é que o senhor vê o Atlético? Eu vi um Atlético. Vou até cometer uma inconfidência aqui. Tem gente que diz o seguinte: existe o Atlético antes e depois do Alexandre Calil. Né? Existiu um Atlético campeão em 71 brasileiro, com o Nelson Campos. Existiu o Atlético genial do Dr. Elias Calil. Né? E existiu o Atlético de Alexandre Calil. É assim que o senhor vê também ou o povo está errado? Está errado. Está errado? Tá. Por quê? O Atlético é cíclico. O Atlético depende de administração. Você não deixa uma administração e ela é contínua. Né? Até porque, se fosse assim, não precisava ter eleição e trocar de presidente. Então, existiu um ciclo do Nelson Campos, que foi provavelmente o presidente que mais ocupou a cadeira de presidente do Atlético,
existiu o ciclo do próprio Valmir Pereira, que foi um bom presidente do Atlético, Verdade. organizou e era um homem digno, íntegro, que eu sempre respeitei como presidente do Atlético, como atleticano. Existiu o ciclo de ouro do Atlético, que foi do meu pai, né? E existiu o ciclo de ganhar títulos, que foi o meu. Então, e depois nós chegamos e estamos aí nessa luta hoje. Quer dizer, não é antes ou depois do Alexandre Calil. Então, depois do Alexandre Calil, aconteceram coisas que nós não queríamos, como antes dele também aconteceu. Então, mas tem um detalhe, né? O Atlético tornou-se novamente vencedor na sua gestão. Isso todo mundo fala, é público e notório, né? E de lá para cá, o torcedor, o pessoal fala assim, o cara está mal acostumado. Não, ele está bem acostumado, porque ganhar título é se acostumar bem, né? É um erro que a gente comete. Então, o torcedor atleticano se acostumou bem na sua gestão. Não, ficou muito chato. Ficou chato porque exigente? Antes a gente não ganhava nada e continuava torcendo, porque o Atlético não torce para título. O atleticano não torce para título. Mas ganhou, ótimo, mas o atleticano torce para o Atlético. Então, o jogo do Atlético sábado é ruim, porque você não tem o Atlético domingo para assistir. Você não quer saber se o Atlético está disputando contra o Afogados, contra o Caldense, tem um Atlético em campo e a gente quer assistir. Então, mas o senhor mesmo já deu declaração dizendo, eu chego na quarta-feira, eu fico pé da vida porque o Atlético quando perde e tal. Mas é isso. É a borboleta na barriga. O que dá para um homem de 60 anos borboleta na barriga? Mais nada, né? Eu tenho um caso interessante, que a Ana, quando sobe na moto, ela tem uma emoção, ela fala, eu estou com borboleta na barriga. E o Atlético dá borboleta na barriga toda quarta, todo domingo. Mas está maltratado ultimamente, presidente? Tá. Por quê? Porque gente que nunca deveria ter passado na porta do Atlético vive lá dentro. Mas, vamos dizer, o Daniel sucedeu o senhor. O Sérgio sucedeu o Daniel, né? Como é que o senhor viu o trabalho desses dois? Olha, o Daniel disputou uma final de Copa do Brasil, quase foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro, um presidente, e me sucedeu, que eu sei que era muito difícil na época. Né? Porque eu ainda não era o dirigente ultrapassado que eu sou hoje. Né? Porque a gente envelhece no futebol. Né? No futebol, quem fica muito tempo para ganhar dinheiro. Porque a gente vai ficando ultrapassando. Só os malandros que ficam muito tempo mamando no futebol. Mas quem não é malandro, quem não é vagabundo, não gosta de ficar muito tempo no futebol. Só empresário para levar dinheiro. Mas são profissionais. Né? Então, no futebol fica quem ganha dinheiro com o futebol. Quem é apaixonado por futebol tem prazo de validade. O meu prazo venceu, eu sou um cara ultrapassado. Eu vejo, eu tenho que ligar para os meus filhos para saber quem é fulano, quem é ciclano, porque eu não sei mais. Isso significa dizer que o seu contributo no Atlético foi dado e o senhor não volta mais? De jeito nenhum. Não tem chance? Eu não tenho mais 49 anos de idade. Eu tenho 61. Entendeu? Eu pegava uma mala aqui, ia para Kiev, passava viajar 22 horas, ficava um dia em Kiev e ficava lavando cueca na pia, porque eu tinha que ficar 2 dias para voltar 22 horas para trás. Se eu fizer isso hoje, eu caio morto dentro do avião. Então tem idade. Então eu quero dizer para todo mundo o seguinte, Cartola fica velho também. E seus filhos, que são apaixonados pelo Atlético? Quer dizer, doutor Elias foi presidente, o senhor tem uma frase que eu aprendi com o senhor, Maktub, está escrito, né, em árabe. Alexandre é cultura, eu tenho que aprender também um pouquinho, né, grupo? Então, queria saber do senhor o seguinte, o senhor permitiria a um filho seu ser presidente do Atlético? O senhor vivo? Não. Isso é fato? É. Por quê? Porque eu não suportaria a metade do que fizeram comigo, eu assisti fazerem com meus filhos. Então isso é coisa para filho ver o pai apanhar, mas pai não aguenta ver filho apanhar. Mas eu conheço seus filhos, eles sofreram muito quando sofreram. Claro, mas é isso mesmo. Mas nunca igual um pai sofreria. Eu quando meu filho pegou a neta no colo, a minha neta no colo, que era a filha dele, a Catarina, eu bati no ombro dele e falei assim, agora você vai conhecer o amor. Porque quem não tem um filho não conhece o amor. É verdade. Presidente, falar nisso, o Felipe, um dos grandes médicos da seleção brasileira, saiu recentemente do Atlético num episódio muito desagradável, uma coisa assim absurda, né, de uma pessoa fazer. Como é que o seu coração ficou em relação a isso? Olha, eu não entrei nisso, sabe? Até porque o Felipe,
ele já é um médico, né, com mestrado, termina agora, com doutorado, ortopedista respeitado da seleção brasileira, com mais de 30 anos de idade, apesar de ser um garoto, ele não precisa de proteção. É um homem. Ele já é um homem e ele fez, ele traçou, ele resolveu, Ele só comunicou o senhor? Ele só claro, nós conversamos muito tempo, tudo. Agora, existe uma frase do Bebeto de Freitas. Saudoso Bebeto. Que eu disse a ele no episódio, por isso que eu não quero comentar, claro, porque nem necessitou da minha entrada, porque foi... E aí eu falo a frase do Bebeto. É mais fácil se pegar o mentiroso que um aleijado. Então a coisa mais fácil do mundo é pegar um mentiroso. E o que o Felipe fez foi pegar um mentiroso e desmoralizá-lo. Quer dizer, não precisou não precisou de cachorro grande entrar, não. O cachorrinho pequeno deu conta do recado. Tem um ditado que diz: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exatamente. Né? Uhum. Prefeito, me diga uma coisa, com relação ao seu futuro, né? Há um apelo para que o senhor, né, continue nos governando. Eu, como cidadão, né, que ama Belo Horizonte e tem essa cidade como minha, né, fui adotado por Belo Horizonte, amo essa cidade. Queria saber do senhor quais são os seus planos. Não sei se velho tem plano. Temos que sonhar. Estou chegando aos 60 da minha O meu plano é participar da reeleição. E quem vai resolver é o dedo. Então tira do bolsinho aqui e vai falar: fulano vai ser meu poste. Isso não funciona. O dedinho vai lá, aperta e elege. Então, se o plano do povo for eu continuar, eu vou continuar. Se o plano do povo for para mim sair, eu saio. Mas a minha vida já está feita. A minha vida não vai mudar, porque é o que eu te falei, a minha grande alegria é sentar já estou com 3 netas, uma andando e 2 encomendadas, estou com 3 netos já, né? Considerando que 2 estão na barriga, e levar minha vida, e o Atlético vai me dando borboleta na barriga, e eu não tenho mais grandes ambições na vida, porque meus filhos estão muito bem, obrigado, não precisam mais de mim, têm profissão, eles têm profissão, exercem profissão, tá certo? São profissionais liberais, 2 advogados e um médico que vivem com as próprias pernas. E o que eu tenho já fiz o que eu tinha que fazer na minha vida, de tudo que se pensar e imaginar, né? Então eu não tenho mais grandes ambições. Se eu puder ajudar os outros, Mas esse propósito de reeleição, justamente para dar seguimento ao trabalho que o senhor vem fazendo e pelo que o senhor viu da população? Eu acho que sim, porque foi sempre o meu plano. Foi no Atlético que eu fiz a mesma coisa. Eu fui, me reelegi, né? E fiz um segundo mandato melhor, né? No primeiro mandato você arruma aqui, arruma ali e vai arrumando. No primeiro mandato não se comprava um sabonete sem a sua assinatura. No segundo mandato foi aquela enxurrilho de taça. Então eu acho que 2 mandatos não é o que pode, não é 2 mandatos. Então faça os 2 mandatos, nós estamos conversados. Tá certo. Prefeito, queria lhe agradecer, né, por essa gentileza de me receber aqui. É sempre muito bom, porque eu aprendi muito com o senhor, como um homem do futebol. Eu sou um cara do futebol, mas eu também sou um cara que tem preocupações sociais, sempre coloco isso nas minhas colunas e, né, tenho recebido muito carinho do povo por isso. Então, queria lhe agradecer, desejar sucesso, e saiba que na minha casa o senhor tem os eleitores. Tem eu, tem a Alexia. Os meninos ainda são pequenos, não podem votar, mas minha sogra, meu sogro, porque admiramos o seu trabalho como homem e como cidadão. Muito obrigado, Jesse. Eu agradeço. Eu acho que falar da prefeitura é bom, falar do Atlético também é muito melhor. Falar do que a gente sabe falar, do que a gente está tentando fazer. Mas é importante dizer que eu não tenho grandes ambições e entreguei o meu destino para que Deus cuide dele. Eu tenho certeza que ele vai cuidar muito bem. Tá certo. Muito obrigado, boa sorte para o senhor. Né? E aqui é exclusivo, né? No canal do Jaircy Carvalho, youtube.com/Jaircy Carvalho Esporte, o privilégio de fazer uma entrevista tão legal com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Um beijo no coração, somente que são do bem, eu volto a qualquer momento. Valeu, gente!